Pessoal, boa noite a todos. Hoje está pouco encarnado aqui, né? A gente deve estar cheio de desencarnado, né? Para aprender com a gente um pouquinho. Hoje com o professor ali, ó. Ele que vai fazer a palestra. Então vamos fazer a leitura para preparar nosso ambiente. O título é Curas. E curai os enfermos, que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Essa palavra de Jesus está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restaurassem nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrito do espírito? O enfermo pretenderá o reajuste das energias vitais, enquanto cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Legal, né? Curas. Então vamos unir os nossos pensamentos, mentalizar o Mestre Jesus e agradecer a Ele, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouquinho da nossa doutrina. Ilumine, Senhor, o nosso companheiro que vai fazer a exposição dessa noite. Abençoe a todos que estão aqui presentes e também os que não puderam comparecer. Que a vossa luz e o vosso amor ilumine a todos nós e toda a humanidade. Obrigado aos mentores espirituais dessa casa, pelo carinho, pelo amor que têm nos dedicado, nos ajudando nos nossos momentos difíceis. E assim, Senhor, em seu nome pedimos permissão para abrir a reunião dessa noite. Graças a Deus, e assim seja. Eduardo está com a palavra. Meus amigos, antes que a gente comece, muito boa noite. O tema que me foi dado, falar da nossa evolução do instinto à razão, eu vou fazer um convite para todos nós, antes
porque o tema é um tanto ou quanto técnico. Mas eu gostaria de começar falando de poesia. Possivelmente vocês sabem quem é esse poeta. Noel não tem esse óculos, é gordinho. Cartola. Ele foi poeta, mas ficou muito conhecido como autor de músicas, muitas maravilhosas. Me surpreende o poder que ele teve e, portanto, tem, de, a despeito das dificuldades que ele tinha, ele conseguia trazer poesia para todos nós. Mas uma das poesias eu queria lembrar para vocês. Opa! Aliás, estava lá em cima, né? As Rosas Não Falam. Vocês conhecem esse samba. O que talvez vocês não conheçam é a história da música, porque ele estava aguando as suas roseiras. E ele tinha um hábito de falar com as rosas. E ele já era casado com Dona Zica. Cartola, as rosas não falam. Você fica aí falando com elas? E ele parou e disse, isso dá samba. E deixou para nós o legado de as rosas não falam. Mas que bobagem, as rosas não falam, e vai por aí. O Divaldo conta que ele ia com frequência a Pedro Leopoldo, depois a Uberaba, e ele era muito jovem, então era o período que o Chico estava em Pedro Leopoldo, e lá chegando, ele teve o prazer de ficar, no período de férias dele, férias de trabalho, de ficar todas as férias todas na casa de Maria, que era a irmã do Chico. E o Chico levantava muito cedo, e era um período assim, que o Divaldo nutria uma admiração, quase adoração, pelo Chico. E era também de manhã, o Chico aguava suas roseiras e estava conversando com as roseiras. O Divaldo conta que ele pensou, ele também tem as suas manias, as suas doideiras. Cada um tem uma doideira, Assim, um torce para um time completamente errado. Doideira. O Chico falava com as rosas. Divaldo conta que assim que ele pensou isso, o Chico parou de falar com as rosas e não falou mais. Acontece que mais ou menos 25 anos depois, o Divaldo agora foi a Uberaba e disse a Chico, Chico, você ficou sabendo que alguns cientistas estudaram as plantas e descobriram que as plantas têm uma capacidade de sentir. O Chico parou, deu uma risadinha mineira, obviamente. Qual o nome do cientista? E nós vamos ver, então, o que a ciência descobriu. Alguém sabe o que é um filodendro? Espiritismo também é cultura, vocês já sabem.
Algum personagem? Poderia ser. Filodendro é essa planta. E nós tivemos esses dois cientistas, Peter Tompkins e Christopher Beard, que está em inglês, né? A Vida Secreta das Plantas. Eles publicaram e nela ele descreve um trabalho que esse Clive Baxter fez com filodendros e polígrafos. Como polígrafo é um nome também que a gente não usa muito frequentemente, né? Você conhece o polígrafo com outro apelido, detetor de mentiras. Vocês sabem o que é o detetor de mentiras? Eu vou explicar, porque é o polígrafo. Você coloca eletrodos em regiões, né, do corpo do indivíduo e acontece que quando você está falando, se preparando, o seu corpo ele se prepara para fazer isso. Acontece que quando você vai mentir, essas reações que esses eletrodos captam mudam. O detetor de mentiras, ele funciona a partir de uma reação inconsciente que a pessoa tem quando ele se prepara para mentir. É assim, ó, eu vou exagerar. Já não é mais, né, porque vocês todos são muito meus conhecidos, mas quando eu vim aqui para as primeiras palestras, eu ficava vermelho, perdi a voz. São reações que você não controla. Até aí? É assim, se você for pego numa mentira, se você não for muito vascaíno, você fica vermelho. São reações incontroladas que o seu corpo tem. Esse eletrodo, então, capta essas reações que, às vezes, a olho nu, você não percebe. É o polígrafo. Clive Baxter trabalhava com a polícia e usava polígrafo. Então, ele conhecia a técnica. Até um dia que ele teve um insight. Ele teve aquela iluminação, assim, divina. E se eu instalar eletrodos nos filodendros do jardim? E vocês talvez já ouviram, assim, que plantas reagem à música clássica. Já viram isso? Ele colocou os filodendros com os eletrodos do polígrafo e sistematicamente ele colocava música clássica, o filodendro, ele tinha uma reação. Era como se ele estivesse ouvindo. Se ele colocasse na época não tinha funk, né? Mas um funk, ele reagia de modo diferente. Então, a pergunta que está encimando o slide, né? Os filodendros falam? Falar, eu ainda não vi, mas escutar, eu acabei de mostrar para vocês que escutam. Então, essa experiência, ela foi repetida algumas vezes. Tanto é que foi publicado o livro, né, que a gente está colocando aí, A Vida Secreta das Plantas. Clive Baxter recebeu um telefonema de um pesquisador, um botânico,
um pesquisador de plantas canadense, ele é dos Estados Unidos, que então ele se interessou pelo trabalho e quis conhecer o trabalho dele com filodendros. E ele foi. E Clive Baxter, então, muito alvoroçado, colocou a música e o filodendro nada. Com os eletrodos, obviamente. Ele checou os aparelhos, colocou de novo a música. Silêncio no rádio, literalmente. Mudou a música, nada. Aí ele ficou muito sem graça. Olha, eu não sei o que houve. E o canadense, muito decepcionado, foi embora de volta. Isso, né, nesse período já, né, de 25 para trás, 30 anos atrás. E ele foi embora, ele procurou, olhou se o polígrafo tinha algum defeito. Aí colocou de volta, depois que o canadense tinha ido embora, colocou de volta. O filodendro reagiu. Aí, eu não entendi. Aí mudou a música, o filodendro danado. Reagiu de novo. Aí ele teve a curiosidade. Qual é o seu trabalho com plantas? Eu incinero as plantas. Incinerar, eu queimo as plantas, porque eu trabalho num laboratório farmacológico e eu extraio o conteúdo das plantas para fins medicinais através da queima das plantas. O filodendro, eu vou me arriscar aqui, teve medo e não reagiu na presença do botânico canadense. E note que Clive Baxter não sabia que ele incinerava plantas. Então, o que o Hermínio, essa história, eu vou dizer onde é que eu tirei a história, né? Ela está nesse livro, mas para mim ela chegou através do livro Alquimia da Mente, que é de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. E ele se arrisca e fala o seguinte, vou falar devagar agora, bem devagar, mais alto. O filodendro tinha uma percepção que era psíquica, porque o homem não falou que ele incinerava plantas. O filodendro, eu vou usar a palavra intuiu. Ele percebeu de algum jeito que aquele homem queimava os seus irmãos, as suas plantas irmãs. Eduardo, mas o que isso tem a ver com o instinto à razão? Tudo. Porque eu estou querendo afirmar que a planta, nesse caso o filodendro, ele tem os primórdios da percepção. O que eu quis dizer é que a planta ouvia, e o que Hermínio percebe é que mais que ouvia, a planta descobriu que aquele homem queimava plantas. E aí, né, assim, a gente faz, né, assim, um historial sobre o nosso universo. Porque nós estamos falando do período que é das nossas origens. Houve um momento que, como seres humanos, nós tivemos somente instintos. E esse histórico, uma parte de vocês estudou junto conosco no livro A Caminho da Luz, isso, que a ciência
prega que o universo material ele começou numa grande explosão, o Big Bang. Aproximadamente 18 bilhões de anos atrás. Esse número, na medida que os telescópios vão se aperfeiçoando, esse número vai aumentando. Então, já está em 20. Eu sou da época que era 18. Então, foi 18. Segundo o James Webb, está em 36. Nossa, mãe. É por causa dessa aprofundamento, exato, né? Assim, das observações ao alcance, nesse caso, do telescópio mais potente que já foi colocado em órbita, que é o James Webb. Mas foi a explosão, né? Assim, e é difícil a gente pensar o que são 20, é tão grande o tempo que você não sabe a diferença entre 20 e 36. Bilhões de anos. Sua avó não era nascida. Né? Muito, a Terra não era nascida. Exato. Então é assim, e a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas só para avançar, a Terra, tal qual a ciência vem demonstrando, e esse número também varia, 3 bilhões e meio de anos atrás, apareceu o nosso planetinha. Então, faz tempo também, né? E a massa, né, assim que essa grande explosão ela provocou, ela entrou em expansão e resfriamento, né? E isso é a origem para, né, todas as galáxias, as nebulosas, as estrelas, tal qual nós as conhecemos, mas também o nosso sistema solar e os planetinhas. E Kardec fala isso, né, assim, a pouco e pouco, né, assim, com outras palavras, o que ele está dizendo é que nós vamos conhecendo melhor como é que a Gênese se deu. Eu vou fazer uma quase brincadeira com vocês. Vocês certamente conhecem o livro Gênesis, Mosaico, né? Me contem o que me lembrem, né? Assim, o que a Gênese fala? Que Deus criou o mundo em 6 dias. Você está desprezando Deus, né? Se precisou de 7, não, foram 6, né? 6 dias. Em cada dia, né, ele fez a luz, que interessante. Ele fez o que está acima da terra, e depois fez a terra. Aí depois foi colocando os seres vivos, até que no 6º dia, ou no 5º dia, ele fez um boneco de barro. Dona Vicentina está ali aguçadíssima. Um boneco de barro, e para dar vida ele assoprou sobre o boneco, e o boneco criou vida. Então, o primeiro ser humano, segundo a Gênese, veio do barro. E ele ficou tão encantado com a sua criação que tirou uma costela do ser humano, Adão, e criou uma companheira que vocês conhecem bem a história, de nome Eva. Que conversa louca, né? Mas essa foi a Gênese mosaica. E a gente vai ver assim, que sentido tem isso. A ciência veio explicando, né, assim, o que de fato aconteceu no pós-Big Bang. Como eu disse, a matéria se espalhou e continua se espalhando no universo afora.
E a ciência, né, faz uma hipótese para dizer como é que a vida aparece na Terra. Ou, a vida aparece. E a ciência hoje conseguiu demonstrar que a vida acontece na Terra. Existem algumas teorias, mas ainda a ciência humana ainda não mostra que tem vida fora desse planetinha. As nebulosas são conhecidas como ninhos de estrela, porque é muita massa espalhada. À medida que ela se condensa, vai se condensando uma massa maior, formam as estrelas. Aqui, Órion. O próprio sistema solar não foi criado de outro jeito, né? E assim, a partir do Sol, então a própria Terra, ela teve, enquanto o sistema estava em formação, um pouco mais estruturado do que uma nebulosa, nosso Senhor Jesus Cristo, então, com um grupo de espíritos angélicos, então separaram uma massa daquela que estava com o Sol em formação e deu origem ao nosso planeta Terra. Da mesma origem do Sol, os outros planetas tiveram origem semelhante. Só para a gente entender. E daí a Terra, né, foi separada e, na medida, houve, né, um choque com um asteroide e a Lua, então, a Lua foi arrancada da própria massa que a Terra tinha. E tem uma palavrinha que está ali só para perturbar, né? Os aeons. Aeons significa as eras, as enormes eras. Na medida que o tempo passava, a Terra foi se esfriando, porque ela era uma massa de fogo. Ela veio do Sol. E na medida que ela foi esfriando, os átomos foram, eu vou usar a palavra decaindo. Hidrogênio virou hélio, que virou átomos mais pesados, outros gases, e foi pouco a pouco se condensando, formando o que hoje é o planeta. Não é estranho da gente entender que nas profundezas da Terra a matéria é ígnea. O vulcão, é por isso que ele expele lava, né? Porque nas profundezas da Terra nós temos temperaturas muito altas ainda. Não tem nada a ver com a temperatura que nós estamos enfrentando agora. Mas, na medida, então, que o planeta foi resfriando, apareceram condições para que a água que estava na atmosfera na forma de vapor pudesse cair na forma de chuva. E então grandes mares foram formados. E por conta da temperatura da Terra, esses mares eram mornos, né? Eram bastante propícios para que a vida começasse a aparecer no solo do planeta, ou melhor, as primeiras formas de vida, segundo a ciência, depois a gente vai ver, confirmado por André Luiz, apareceram naquela massa morna dos oceanos que então tiveram condições de
acontecer. Eu queria que vocês entendessem isso. A água era morna dos oceanos. O que acontece quando a água está quentinha? Mais alto, Joel. Fumaça. Fumaça significa que evapora. Evapora com vigor. Quando evapora muito, o que acontece? Chove pra caramba, né? Chove com vontade, né? Mas junto com a chuva acontece outra coisa. O cara também está muito bem, né? Apesar do time, né? Acontecem os relâmpagos, né? E vocês vão entender o que isso tem a ver com o nosso tema. Esses dois cientistas foram prêmio Nobel, Oparin e Haldane. Eles fizeram uma experiência que simulavam o que eles pensavam ser a atmosfera do planeta primitivo. Tinha nitrogênio, tinha algum carbono, tinha oxigênio já. E quando passaram as faíscas elétricas que os relâmpagos traduziam, apareciam, pode acreditar, não dá para ver muito bem, né? Aqui uma molécula de água, aqui nitrogênio, isso aqui é amônia, aí tem carbônio, isso aqui é metano. Esses são os elementos básicos de qualquer matéria orgânica. Quando esses relâmpagos aconteciam com absoluta constância, a teoria de Oparin é que essa foi a causa para a primeira, vou falar devagar, geleia cósmica que propiciou a vida no planeta Terra, a partir, tem um termo, né, desses coacervados, essa junção dessas moléculas orgânicas primitivas, tá pequenininho aqui, né, os coacervados, as primeiras formas de proteínas. Então foi isso que aconteceu, segundo a ciência, para que a vida aparecesse aqui na Terra. E André Luiz vai dizer isso aqui. A matéria elementar é o fluido cósmico universal. Lembra? Big Bang, matéria foi espalhada, como ainda é espalhada hoje. E a partir dela, os elementos foram se acalmando e deu condição para que a vida aparecesse. A diferença, eu não queria ler com vocês, né? Vocês podem ir lendo à medida que eu vou falando, é que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que essa mesma geleia cósmica, ela foi vertida sobre o planeta com a ajuda desses gênios espirituais construtores do planeta. E junto com ela, as primeiras formas do princípio inteligente. Lembram? O princípio, esse é Kardec, Livro dos Espíritos. O princípio inteligente, ele vai passando por experiências. É o que o Livro dos Espíritos nos fala. E essas experiências vão se acumulando até que ele um dia se transforma em espírito, né? Vai animar seres humanos. Mas
para mim, é quase inacreditável que a exposição que André Luiz faz é a mesma, exceto que ele coloca dois fatores. Um, os gênios siderais, espirituais. Outro é que a vida aparece sim, quando essa geleia cósmica se faz espalhada em todo o planeta. Mas a vida, ela é constituída por essa matéria geleia cósmica, mas com a junção do princípio espiritual, coisa que Kardec também afirma no Livro dos Espíritos. Em qualquer espécie de vida, e eu queria ser bem genérico agora, sempre nós vamos ter a junção do princípio material, que pode ser essa geleia cósmica, e o princípio espiritual, pelo menos, sempre. Então tem princípio material e tem princípio espiritual que provoca a vida. E certamente, né, assim, eu estou vendo pelo menos, Carlos, Estela, Cláudio, que estiveram junto com a gente no A Caminho da Luz. Foi isso, né, assim, a supervisão de Jesus durante todo esse processo em que a vida comparece aqui na Terra. E é desse jeito, então, né, assim, que aparecem as formas mais primitivas. Talvez eu devesse ter colocado bilhão de anos depois, né, aparecem os primeiros trilobitas. Né? Então, assim, um animal, já um animal. Portanto, coisas aconteceram antes disso. E, então, é no mar que aparecem as primeiras formas de vida. E, certamente, né, as algas, então, fazem parte aí desses primeiros movimentos, né? Assim, até que mais tarde aparecem os animais e bem mais tarde, né, aparecem os grandes dinossauros, né, os grandes lagartos que povoaram aí milhões de anos depois a nossa Terra. Qual o nome desse aí? Triceratops. Então, 3 chifres. Então, hoje os museus, né, guardam a história do que foi o nosso planeta. E aí, certamente, né, assim, o tempo escoou até que apareceram as primeiras formas, né? E aqui a gente vai ler juntos, né? A primeira forma humana, já bastante evoluída, porque nós tínhamos origens semelhantes, foram os australopitecos, depois Homo habilis, Homo erectus, os neandertais e, por fim, nós mesmos, o Homo sapiens. Todos eles com uma massa encefálica maior, proporcionalmente maior do que os outros animais, abrigando a forma inteligente. E, evidentemente, na medida que o sentido da evolução é assim, que essas novas formas foram aparecendo, uma substituía a outra, seguindo o princípio da evolução de Darwin. Lembram como é que é a frase?
as espécies vencedoras são as mais adaptáveis. São as que melhor se adaptam ao ambiente que elas encontram. Muita gente fala o mais forte é o mais adaptável. Isso vale até hoje, né? Isso vale até hoje, né? Assim, nós estamos caminhando para uma nova condição do planeta. Aqueles que se adaptarem melhor às condições que nós vamos ter, esses resistirão. Outros não. Então, considere mudar de time, né? Assim, mas, apesar da brincadeira, é isso, né? Assim, quando nós estivermos numa condição melhor, porque essa condição melhor faz com que eu considere a miséria no outro como um problema meu. Ele é meu problema. Eu tenho que atuar nesse sentido. Eu não posso ser indiferente. Mas lembram qual é o oposto do amar? É a indiferença. Então é assim, aqueles que vão resistir e ficarão são aqueles que amarão. Porque se a nossa experiência for a da indiferença, nós não estaremos adaptados às condições desse mundo de regeneração que nós sonhamos e trabalhamos por ele. E aí, né, o que a doutrina espírita nos traz? Aqui Kardec, na Gênese, bem simples, né? Assim, até por causa do tempo, ele na Gênese, mas ele fala desde o Livro dos Espíritos que sempre a vida, a Gênese, ela é composta por um lado material e um lado espiritual. A ciência humana falha exatamente porque examina só o material. E André Luiz, ele faz uma explicação da nossa evolução na Terra. Vocês já viram nos estudos da evolução das espécies a expressão o elo perdido? Muito bem. Se você morrer de curiosidade, então preste atenção ou leia o livro Evolução em Dois Mundos, porque o elo perdido vai estar explicado agora e lá também no livro. Ele fala assim, ó, preste atenção agora, hein? Se você entender isso aqui, matou. Ou não. Quando nessas experiências que esses espíritos, sob a direção de Jesus, fizeram nos processos da evolução das espécies, esses espíritos, quando os indivíduos desencarnavam, animal também desencarna. Eles eram levados para o plano espiritual e faziam operações no perispírito. E essas operações provocavam uma evolução, vou usar um termo muito recente, disruptiva. O filho nascia bem diferente, porque a evolução era provocada pela operação espiritual no perispírito, né? Essas figuras querem dizer isso aqui. Né, assim, vocês bem sabem, né, assim, que essas formas de vida, todas, têm perispírito. Não só o ser humano, todos.
E esse processo de evolução era e é provocado no plano espiritual. O elo perdido se encontrava na fase espiritual do indivíduo. Isso é uma questão, para quem não sabe, o perispírito é um modelo do corpo físico. Então, cada forma do corpo físico é moldada pelo perispírito. Então, faz uma mudança no perispírito, a gente vai provoca um novo corpo físico. A gente não. Os espíritos gestores do planeta vão moldar um novo corpo físico mais adaptado, mais evoluído que aquele. Uma lembrança útil, aqui eu fiz um pressuposto, né, que era conhecido, mas é importante, né? Hernani Guimarães Andrade, ele falava, né, modelo organizador biológico, né, assim, é o que é o perispírito, né, o molde, né, do corpo físico. E, então, como a criação, né, assim, na medida que esse princípio espiritual foi evoluindo aí nessas diferentes fases, e a gente, né, percorreu muitos milhões de anos observando até a vida na Terra evoluindo, até o momento, como a gente falou num certo momento aqui hoje, esse princípio, acumulando experiências, cria a razão, a consciência, e se torna espírito. E aí, né, assim, só para lembrar, né, assim, a palavra princípio significa o que compõe, a base, né, que compõe tudo que é o espírito. E, mais uma vez, na Gênese, o mundo espiritual e material, estando em contato incessante, e nós estamos, são solidários um com o outro. Todos os dois têm sua parte de ação na Gênese, a Gênese da vida aqui na Terra. É o que nós tentamos discorrer hoje aqui. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, o mundo espiritual, será também impossível constituir uma Gênese completa. Ou seja, mais uma vez, né, assim, a explicação espírita, ela vem complementar a explicação da ciência para a gênese da vida aqui na Terra. Opa! Ainda a Gênese. Portanto, Kardec. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, os animais, por exemplo, ou as plantas. Os animais têm consciência? Não. Eles distinguem o bem do mal? Ainda não. Alguns animais eu começo a desconfiar assim, que isso já aparece. Outro dia eu estava, faz um tempinho, né, vendo Discovery Channel, e na cena eles filmaram a leoa urrando de dor pela perda dos filhotes. Essas coisas, né, assim, das disputas animais. Era tocante, é a palavra. Aquilo era mais próximo, né, assim, do ser humano. É o amor materno, assim, cobrando um tributo, né? Então, os animais têm a distinção entre o bem e o mal? Não. Mas eles já estão perto. Eles, nesse acumular de experiências, eles estão ali chegando. Ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto.
Por que eu sublinhei o ainda? Quando eu falo assim, o Vasco da Gama ainda não foi campeão, o que quer dizer? Pode ser que um dia ele chegue lá. Pode ser que um dia ele chegue lá. Com essa gente, naquela época. Alguns milhões de anos. Mas o ainda significa que vai. Ainda não tem, mas terá. Aqui, no senso que Kardec quer dizer é que vai ter. Não, pode manter a fé, o Marcelo. Não surgiu o instinto. A luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Nosso instinto mais básico, qual que é? O momento de sobrevivência. É o de sobrevivência. É o que te faz você correr do leão, faz você ter medo. É a sobrevivência. Mas ele veio dessa necessidade material que exatamente é manter a vida. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Assim, esse texto ele é de Kardec, eu só quis trazê-lo para a gente pensar, assim, Kardec já falava que a alma humana esteve entre os animais, só para a gente fazer essa compreensão. E Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo que a gente ainda vai estudar, ele fala, nós vamos ler o texto aqui com vocês. Que longa tem sido a trajetória da alma? Quantos bilhões? 3,5. A origem do princípio anímico da alma perde-se dentro da noite dos labirintos. Tudo, porém, dentro do dinamismo do universo, se encadeia numa ordem equânime e absoluta. Então, por modos que a gente ainda não entende, nós estamos seguindo uma ordem, agora devagar, da irritabilidade à sensação. Ou seja, nós tivemos, a gente falou, a primeira experiência aqui, hoje, qual foi? Hoje, a planta, falar com as rosas, da irritabilidade à sensação. Falar com as rosas é mais do que irritabilidade. Da sensação à percepção, da percepção ao raciocínio, do raciocínio ao sentimento elevado. Não está aí, Quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Nós, eu vou repetir, fomos acumulando experiências e isso nos trouxe do instinto para a razão. Qual que é a última palavra aqui dessa sequência? Raciocínio. Mas ainda temos um caminho até a angelitude. Todavia, desses combates necessários, promana o cabedal de experiências do espírito em sua evolução gloriosa. Você luta, o espírito evolui. A racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico, mais uma vez, da alma na Terra. Que a Terra lhe pode prodigalizar. Ela simboliza uma auréola de poder e de liberdade que aumenta naturalmente os seus deveres e responsabilidades. A conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Você agora sabe decidir. E aqui a gente faz um resumo do que a gente viu. Essa é a nossa escola. E muito interessante, na figura da Gênese mosaica, o Adão veio
de um boneco de barro. Mas na história da ciência, na própria história que André Luiz conta, nós viemos da lama do mar. Não é interessante? E nós tivemos, né, assim, esses vários achados arqueológicos. De Fiore, tudo bem? E essas duas palavrinhas, né, a gente não usa muito, né? Ontogênese e oncogênese. A ontogênese é a evolução, a criação do ser. Então, quando o bebê se forma, ele começa a se formar, primeira célula, então, ali, célula masculina encontra a célula feminina e formam uma célula. Então, nós um dia fomos seres, na ontogênese, nós fomos seres unicelulares. Nós fomos, houve a divisão celular, nós vivemos num líquido amniótico, então nós repetimos a experiência dos seres na água, até que fomos nos desenvolvendo e forma ali o feto, que é o ser humano, né? Então, a ontogênese repete a filogênese, que é a evolução das espécies. E por fim, no nosso encerramento, ontem nós celebramos o Natal de Jesus, que significa uma esperança para todos nós de renovação moral, de renovação do mundo, porque nós estamos sob o comando dele. Ele nos supervisiona desde a noite dos princípios, quando nós ainda não entendíamos. E é Ele que continua nos convidando a nós sairmos da sombra dos nossos instintos, onde o instinto de sobrevivência na forma do egoísmo ainda nos comanda os raciocínios e os sentimentos, para que nós saibamos, nessa superação do egoísmo, saber repetir a recomendação maior dele, do amar. Que não baste a compreensão dessa recomendação, mas, acima de tudo, a vivência, que é o que nos faz pessoas melhores, pessoas que saem de fato dessa sombra dos princípios na forma do instinto, caminhando para a nossa angelitude. Eu vou encerrar. Tudo bem, Marlene? Antes do trabalho do passe, quando nós podemos olhar o historial do processo de evolução na Terra ou do universo conhecido, o sentimento de gratidão por tudo que aconteceu para que nós chegássemos até aqui, que tivéssemos as condições para a melhor manifestação do Espírito no corpo, que é o processo máximo da evolução biológica que conhecemos. E nesse sentido, diremos: Senhor, só nos cabe te agradecer por tanto trabalho que tu e teus mensageiros fizeram e ainda fazem
em torno de nós e por nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender como melhor utilizar o instrumento carnal. Permite que saibamos não somente fazer a nossa evolução intelectual, mas que nosso sentimento se transforme para melhor e que saibamos nos comover com as dificuldades que o nosso próximo ainda passe, de modo a que, entendendo a tua recomendação, estendamos mãos amigas para que o sentimento de fraternidade seja o que impere em toda a humanidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita da noite. Permite nosso retorno aos nossos lares. Nos abençoe nos esforços de agora e de todo o ano que se aproxima. Fica conosco agora e sempre.